Aqui, por exemplo, eu quero pregar um assunto que eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui, ó. É sobre a interpretação de Deus quando Deus, Ele próprio interpreta a sua própria palavra. Eu quero ler primeiro uma mensagem aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Como nós estamos falando de dois acontecimentos. De quando Jesus veio como Filho do homem e quando Ele veio novamente como Filho do homem. Jesus, como Filho do homem ou para ser o Messias, porque tem uma diferença. Aí, são duas vezes que Deus apresenta aqui na terra Ele próprio, como Filho do homem para ser o Messias. Porque alguém pode estar perguntando assim, mas Ezequiel, Deus chamou ele de Filho do homem, mas ele não foi chamado de Messias. Não foi chamado de Messias. A mulher no poço, a samaritana, ela conhecia todo a respeito de Ezequiel, de todos. Mas quando ela encontrou com aquele homem, ela disse, os nossos pais falavam que quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Ele disse, sou eu que falo com você. Quando o Messias vier. Então, a diferença de Filho do homem e Messias tem muita diferença de ser ou um profeta comum. Vamos dizer assim, comum num sentido. Porque Jesus é o profeta dos profetas. Profeta dos profetas. Então, aqui eu quero que vocês entendam que hoje, como nós vamos aprender a respeito de Apocalipse 10, bastante hoje. Apocalipse 10, verso 7, Apocalipse 10, verso 11. Nós vamos ver como é que Deus interpreta a sua palavra. Ele mesmo é o seu próprio intérprete. Então, vamos aqui. Eu quero ler uma mensagem para vocês entenderem aqui. Eventos modernos esclarecidos por profecia. Eu quero ler 2 parágrafos aqui. O primeiro parece que vocês não vão entender muito não, mas no 134 eu creio que vocês vão entender bastante. Está escrito assim, novamente Jesus veio em um tempo diferente do entendimento deles a respeito daquela profecia. Eles não entenderam isto dessa forma. Quer dizer, ele vem cumprir, mas o povo não entende, né? Hoje, eu vou mostrar aqui, já tem 80 anos que Jesus cumpriu essa profecia de Apocalipse 10, verso 11, 80 anos. E hoje as pessoas estão lutando, querendo dizer que a noiva que está fazendo aquilo. Já tem 80 anos que ele cumpriu. Ele cumpriu essa profecia em 1946. Já tem 80 anos, certinho. 80 anos. 46 com mais 40, que é uma geração, é 40, vai para 86, não é isso? Pois é, com mais 40, 2026. 80 anos que Deus já cumpriu a profecia e nós estamos lutando, quando Deus já cumpriu a palavra. Triste de nós, se não entender a palavra. A Bíblia vai cumprindo, até que o mundo acaba e sem o povo entender nada, né? É duro, né? Então, agora, nós estamos chegando ao fim. Mas, de acordo com a palavra do profeta, isso foi cumprido para a letra. A profecia é cumprida, mas a maneira que eles pensavam que seria, não foi daquela maneira. Não foi daquela maneira. É igual nós insistimos muito. Claro que nós temos que falar Apocalipse 10, 7. Mas só que Apocalipse 10, 7 é uma profecia. Agora, você tem que saber a hora que ela cumpre. É o cumprimento dela que é importante, porque 10, 7 foi escrito há 2000 anos atrás. Mas a profecia, o cumprimento dela tem 80 anos só que cumpriu. Então vamos lá.
a profecia é cumprida, mas a maneira que eles pensavam que seria não foi daquela maneira. Agora, como poderia eles terem entendido e ter tido conhecimento que era certo ou errado? Para ver se isso fora vindicado por Deus, se isso fora Deus interpretando o que ele disse. Houve falsos Jesus que levantaram e conduziram, quer dizer, houve um homem naqueles dias de Jesus, conduziu um grupo de 400 ao deserto e coisas, mas eles nunca provaram estar na palavra. Vê você? Aquelas pessoas seguiam aquele homem porque eles não conheciam nada a respeito da verdade. Seguiu o caminho errado. Mas quem conhece a verdade nunca vai deixar Deus. Sempre vai procurar estar conhecendo aquilo que é verdade para seguir Deus, porque Deus é a verdade. Ele não vai seguir homem nenhum, pastor nenhum, ou falso profeta nenhum. Ele vai seguir um verdadeiro, porque ele sabe que o verdadeiro mostra a real verdade, né? Quer dizer, um verdadeiro profeta. Jesus, quando ele veio, era para ele ser um profeta. Você viu que era para ele ser um profeta? Quando João Batista, que era o representante dele, ia apresentar ele, eles perguntaram: você é o Elias? Não. Você é profeta? Não. Porque quem era para ser profeta era Jesus. Quer dizer, o mensageiro falou: não sou Elias e não sou um profeta. E o que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. A identificação dele era aquilo, né? Mas ele estava ali para mostrar Jesus. Nós vamos ler daqui um pouquinho que vocês vão notar isso, né? Assim como houve um lá para apresentar o Messias, tinha que haver um outro aqui para apresentar o Messias. Por quê? Porque Jesus disse: assim como foi lá, seria. Quer dizer, se Jesus foi um profeta ali para ser o Messias, ele teria que ser e teria que vir através de um homem. Porque para ser o Messias tem que vir através de um homem. E Messias é um revelador da palavra para quem está vivo, para quem é gente, vivo e entendido. Então vamos mais, voltar de novo. Jesus, quando ele veio, era para ser um profeta, é isso, correto. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a completa manifestação da pessoa de Jesus Cristo tem que ser manifesta em carne. Quer dizer, para cumprir aquilo que ele falou, que ele era o Messias lá, mas que ele voltaria novamente, tinha que ser através de carne. Já pensou se ele não tivesse, se aquele anjo forte, como nós vamos ler, aquele anjo forte é Jesus. E aquele anjo forte diz que ele ia enviar o seu anjo. E o seu anjo era um homem. Tá vendo? Porque ele precisava desse anjo, pois ele é um anjo forte, ele é espírito, ele é espiritual, mas ele precisava de um homem para ele manifestar. Então vamos lá. Em carne, pense nisso. Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado. O que é revelado? Está perguntando, o que é revelado? Desvelado. Desvelado é você rasgar o véu e enxergar uma pessoa dentro da outra. A outra pessoa que você vai ver, você tem que ser espiritual também, porque você não vai ver um outro homem. Você vai ver a revelação daquele homem, Jesus, que estava na terra. Por isso precisa rasgar o véu. Rasga o véu. Lá, se eles tivessem rasgado o véu, eles olhavam e falavam: mas você é um homem, e você está fazendo, está vendo? Mas ele disse: mas olha as obras que eu estou fazendo.
Olha essas obras que só Deus pode fazer. Tá vendo? Quer dizer, eles rejeitou Deus por causa da carne lá na Palestina. E ele era o Messias. Hoje ele está sendo rejeitado por causa da carne. Eles não estão entendendo nada. Mas a obra que foi feita, as coisas que foram feitas, desde de 1946 para frente, não podia ser um homem, era Deus fazendo. Então, desde aquele tempo que o Messias está na terra. E agora já está quase saindo. E nós, quase que... Nós, no sentido, fala geral. Nós, praticamente só lisando banco. Sem entender quase nada. Né? Então, vamos lá. Então disse assim: assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado. O que é revelado? Desvelado, feito conhecido. O segredo tem sido trazido, revelado. No dia daquele Filho do Homem ser revelado, o mundo estaria na condição de Sodoma, não está? Pois é, ué. Então, olha os dois lados. Olha os dois lados. Lá, o mundo estava naquela condição. 2 anjos foi para falar com Ló, mas um ficou com Abraão. Não foi a mesma coisa nos nossos dias? 2 anjos foi para as outras igrejas, mas um ficou com a noiva. Um dos anjos ficou com a noiva, revelando o segredo do coração. Para que ela entenda que essa revelação, o resultado se eu crer, se você crer, não só verás a glória de Deus num sentido como eles viram Lázaro ressuscitando, mas você verá você do outro lado com ele. Assim como ele é, nós seremos. O resultado dessa mensagem é mudança desse corpo para um novo, por causa dessa mensagem. A mensagem é Deus. A mensagem é o Messias. É o Messias falando. Temos isso, não temos? Ele está perguntando, temos isso, não temos? Sim. Quantos creem nisto? Esta é uma condição de Sodoma. Isso é exatamente correto. Olhe onde isso está acontecendo agora. Está vendo? Uma condição de Sodoma. Agora, olhe lá fora se o resultado das 2 mensagens de Billy Graham e Oral Roberts não está fazendo efeito na vida deles. Será que a mensagem deles não faz efeito na nossa vida? Se a outra lá está fazendo efeito na vida deles, sempre levando eles fora, tirando eles fora da... Porque Ló nunca conseguiu encontrar com Abraão. E nem ver o anjo que Abraão viu. Ló não conseguiu. Ló teve que arrumar caverna para ir morar. Abraão ficou tranquilo, recebeu o filho prometido. Você não crê que você vai receber o filho prometido? Então fica tranquilo com essa mensagem, porque essa mensagem é vida. A própria mensagem aqui é vida para nós. Tá? É vida. E muita vida mesmo, tá?